Centro de Mídias, galerinha do quarto ano. Eu sou a Pro Juliana Nadeu e a gente vai para mais uma aula de matemática. Só lembrando a vocês que essas aulas de matemática estão disponíveis aí no repositório de vídeos e vocês podem assistir quando a sua professora indicar ou quando vocês acharem necessário. Fica uma dica aí para os professores. Nós temos lá no repositório de vídeos, junto da videoaula, temos um roteiro de atividades para vocês complementarem a aula que a gente apresenta aqui, ok? Então, bora lá para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre pesquisa de vacina. Olha lá, pesquisa de vacina. Então, nós temos uma habilidade aí no nosso currículo que trabalha com a realização de pesquisas envolvendo variáveis categóricas, tá bom? Categóricas e numéricas, para que a gente organize os dados dessa pesquisa aí em tabelas e gráficos. E hoje, então, nós vamos organizar os dados de uma pesquisa em tabelas e gráficos de coluna, ok? E aí o tema da nossa aula é pesquisa de vacina. Vocês já tomaram vacina? Tem uma aula de ciências aqui no repositório também, que a gente fala sobre a importância da vacina e como ela age no nosso corpo. E vocês sabem, né, que existe vacina para prevenir doenças como gripe, poliomielite, coqueluche, hepatite, sarampo, cachumba, catapora. Tem algumas vacinas aí que a gente está lá no calendário de vacinação infantil. E dos 2 últimos anos para cá, surgiu aí a nova vacina, que é a vacina da Covid-19. Então, nós passamos por uma pandemia, estamos passando ainda de Covid-19, que é uma doença bem ruim e letal até, mas a vacina que a gente já está já está tomando, está ajudando aí a amenizar os sintomas dessa doença. Então, quando a gente toma a vacina da Covid, não significa que a gente não vai pegar Covid. Significa que se a gente vier pegar a Covid, a gente vai ter sintomas mais brandos, mais amenos. Então, não vai morrer, tá? E aí vai passar por sintomas parecidos com o de uma gripe, por exemplo, tá? E o que a gente vai falar hoje? Pesquisa de vacina da Covid. Você já tomou a vacina da Covid? E aí? Conta pra gente como foi essa emoção, né, de tomar a vacina da Covid. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E acontece que na empresa do Cristiano, olha só, foi realizada uma pesquisa sobre a vacinação contra a Covid-19. Todos os funcionários da empresa receberam uma ficha para preencher com os seguintes dados. Então, todos os funcionários da empresa do Cristiano tiveram que preencher uma ficha. E eles colocaram aqui o seu nome, a sua idade, o setor da empresa em que ele trabalha, pode ser o setor financeiro, a administração, o setor de vendas ou a diretoria da empresa, tá? E aí vinham as perguntas, que é a pesquisa, né, que a gente quer saber. A pergunta é, você já se vacinou contra a Covid-19? E aí o funcionário tinha que marcar um xizinho se ele se vacinou sim ou se ele não se vacinou, tá? E aí, pergunta, caso já tenha se vacinado, quantas doses da vacina você tomou? E aí tá lá, 1, 2, 3 ou 4 doses. Então, lá na empresa do Cristiano, todo mundo preencheu essa ficha, devolveu lá para o setor responsável, que era o setor do Cristiano, e ao recolher as fichas, ele observou os resultados e criou um relatório contendo algumas informações das fichas que ele leu aí, tá bom? Então, vamos ler o relatório do Cristiano? Olha cá, olha aqui.
Realizamos uma pesquisa sobre a vacinação contra a Covid-19 em nossa empresa para identificar os funcionários que tiveram dificuldade nesse processo e realizar uma campanha de conscientização. Nossa empresa conta com 50 funcionários, com idades entre 18 e 62 anos. De todos eles, identificamos apenas 2 que não se vacinaram, por motivo de saúde. O restante já tomou pelo menos 2 doses da vacina. Dentre os funcionários vacinados, 5 já tomaram a 4ª dose, 33 tomaram a 3ª dose e os 10 restantes tomaram apenas até a 2ª dose. Então, esse foi o relatório que o Cristiano elaborou aí para contar para a empresa dele, para o chefe dele, as pessoas que haviam tomado vacina na sua empresa, com a intenção de poder conscientizar as pessoas que não tinham tomado vacina. Então, tem uma outra forma que o Cristiano poderia organizar os resultados dessa pesquisa que não fosse um relatório? E aí, vocês já pensaram nisso? Olha, eu acho que existem formas mais visuais, assim, para a gente organizar os dados de uma pesquisa quantitativa. São uma maneira mais rápida da pessoa identificar os resultados. Uma dessas maneiras é a tabela. Então, olha só, eu trouxe aqui como podemos organizar essas informações numa tabela. Então, a tabela tem que ter um título, e aí a tabela, então, é um quadro, tá? Com linhas e colunas, tá bom? E aí, nesse caso, como que o Cristiano poderia organizar a tabela? Na primeira coluna, ele poderia colocar a quantidade de doses da vacina, certo? E na segunda coluna, ele poderia colocar a quantidade de funcionários que tomou aquela dose, ok? Então, eu olhei lá no relatório, na ficha, e a gente tinha as doses aí de vacina. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª dose, e vamos colocar uma linha para o número de pessoas que não tomou a vacina. E na segunda coluna, a gente vai colocar as quantidades de pessoas que tomaram cada uma dessas doses. E olha só, eu trouxe aqui uma definição de tabela para poder sistematizar aí os nossos conhecimentos. Uma tabela, então, é uma representação em linhas e colunas de informações numéricas ou não. As tabelas têm a capacidade de nos dar muita informação em um pequeno espaço. Então, vejam só, vou voltar aqui no relatório. Olha aqui o relatório que o Cristiano fez. O tamanho desse relatório, comparado ao tamanho da tabela, que eu vou mostrar aqui agora para vocês no quadro, no Flipchart. Olha só. Olha como essa tabela aqui no Flipchart, ela é mais sucinta, ela é um pouco resumida, não é? Então, agora, nós vamos organizar os dados desse relatório aqui nessa tabela, conforme eu mostrei para vocês na telinha. Então, na primeira coluna, nós temos a quantidade de doses da vacina, e aí a gente tem 1ª, 2ª, 3ª, 4ª dose, e não tomaram a vacina, e a gente tem também a quantidade de funcionários que tomou a vacina. Então, olhando lá no relatório, eu já consigo identificar que 2 pessoas não tomaram a vacina por motivo de saúde. Então, aqui na linha não tomaram a vacina e na coluna quantidade de funcionários, eu vou colocar a quantidade de pessoas que não tomou a vacina, que eram 2. Daí a gente tem uma informação no relatório que dizia assim, 2 não tomaram a vacina por motivo de saúde e o restante já foi vacinado.
no parágrafo seguinte, ele descreve a quantidade de pessoas que tomou cada uma das doses. Ele diz que 5 pessoas tomaram a segunda dose. 5 pessoas tomaram a quarta dose. Então, vamos lá. 5 pessoas tomaram a quarta dose. Então, eu vou identificar aqui a quarta dose da vacina. E na coluna quantidade de funcionários, eu vou descendo até cruzar aqui e vou colocar a quantidade de pessoas que tomou a quarta dose. 5 pessoas, né? E aí, ele diz que 10 pessoas tomaram a segunda dose. Então, eu vou vir aqui na segunda dose, na coluna de quantidade de funcionários, vou cruzar o dedo aqui, ó, cruzar as informações e vou colocar a quantidade de pessoas que tomou a segunda dose. E as outras 33 pessoas já tomaram a terceira dose. Aqui na primeira dose, nós não vamos colocar nenhuma informação, porque vocês sabem que a vacina da Covid, ela tem, alguns fabricantes são 2 doses, tem um fabricante que é uma dose apenas, para que ela faça efeito. Então, se a pessoa já tomou a segunda dose, significa que ela já tomou a primeira. Então, eu não preciso colocar aqui essa informação, tá bom? Então, olha como a tabela, ela traz para a gente as informações dessa pesquisa feita pelo Cristiano de uma forma mais simples, mais visual, mais rápida aí. E se eu tivesse outras informações, por exemplo, mais doses da vacina ou mais quantidade de pessoas, ela também comportaria aí, tá? E eu não precisaria ficar me alongando em parágrafos de texto. Então, a tabela é uma ótima alternativa para a gente apresentar resultados de uma pesquisa, não é? Outra forma mais visual e mais legal aí que a gente tem, além da tabela, vou passar aqui, é o gráfico. Que tal a gente usar o gráfico? Olha só. Nós também podemos organizar essas informações num gráfico de colunas e deixar ainda mais fáceis de serem visualizadas. Como podemos construir um gráfico de colunas a partir das informações da tabela? Então, eu já construí aqui um gráfico de colunas e vou mostrar para vocês, tá bom? No eixo vertical, que é esse que brilhou de roxo para vocês, nós vamos colocar aí a quantidade de funcionários da empresa, tá bom? E aí, para cada linha do gráfico, terá uma quantidade de funcionários. Então, para essa linha são 5 funcionários, 10, 15, 20, e assim vai subindo de 5 em 5 funcionários. No eixo horizontal, a gente vai colocar a informação das doses da vacina que a gente pesquisou. E aí, nós vamos desenhar as colunas, tá bom? Para demonstrar a quantidade de pessoas que tomou a vacina, tá? Como o nosso gráfico ele sobe de 5 em 5 aqui no eixo vertical, a gente vai ter algumas colunas que vão parar mais ou menos no meio das linhas aí, representando um número entre 30 e 35, por exemplo, tá bom? Eu gostei demais de mostrar para vocês aí como organizar as informações de uma pesquisa numa tabela e também num gráfico de coluna, certo? Mas a nossa aula já está acabando, então vou deixar para vocês um desafio de colocarem as informações desse texto aí, dessa reportagem, na tabela aí ao lado, ok? Nós hoje, então, organizamos os resultados de uma pesquisa em uma tabela e um gráfico e fica a dica para vocês realizarem a atividade 4 e também uma pesquisa sobre a vacinação da Covid na sua turma para organizar os resultados em uma tabela. Fiquem aí com o nosso formulário de avaliação e me digam o que vocês acharam dessa aula e se vocês gostaram muito, claro, entrem lá e digam que foi tudo muito legal, tá bom? A gente vai ficando por aqui com essa aula de matemática e toda semana no repositório de vídeos vocês encontram outra aula inédita, tá? Tchau, tchau, pessoal!